Leitura do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no terceiro capítulo, Fatores de Insegurança. A criatura astuta. Com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. O rei mitológico, para a preservação da cidade e do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes imprevidentes que se viam obrigados a passar pela região, demandando outras áreas. Graças à astúcia de que era constituído, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças aos seus espiões, de que o deus Asopo andava desesperado porque sua filha Egina desaparecera sem deixar vestígio e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levasse a jovem raptada. Sísifo, muito astuciosamente, conseguiu saber do paradeiro da moça e, buscando-lhe o pai, prometeu dizer onde ela se encontrava se ele cumprisse a promessa de compensar aquele que o auxiliasse a encontrar Egina. Confirmando o que estabelecera, Asopo soube que fora Zeus quem a raptara e a mantinha no cativeiro. O pai, angustiado, procurou o Supremo Deus e exigiu-lhe a entrega da filha. Sem poder negar-se à solicitação, Zeus devolveu-lhe com a condição de saber quem o delatara, o que Asopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou a morte buscar Sísifo. Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, nunca vi esse nome. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude gerou um novo desafio, que era perdi. O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude gerou um novo desafio, que era enfrentar a detestada encerradora de destinos. Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. No entanto, solicitava o prazer de adorná-la, ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei, e quando este lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada e ele acreditou-se livre de futuras injunções, assim vencendo Zeus. Outros deuses, no entanto, como Hades, soberano dos infernos, e Ares, responsável pela guerra e pela morte, procuraram o Supremo Deus e levaram-lhe ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, os infernos estavam sem população nova e as guerras foram interrompidas. Exigiam dessa forma que ela fosse libertada e Sísifo viesse trazido a julgamento. Dessa vez Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-se ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o rei pediu licença em despedir-se da mulher e, ao fazê-lo, sussurrou-lhe ao ouvido que, após a sua morte, não lhe deixassem sepulcrar o cadáver, porque ele pretendia regressar. Assim, muito prazerosamente, seguiu Hermes à presença de Zeus, que havia reunido o Olimpo para o julgamento do ambicioso. Na oportunidade, diante de todos, antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente aqueles de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não se encontrava com o Eidolon, corpo espiritual, exigindo dessa forma um retorno à terra. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo e, quando retomou o corpo, sem demora evadiu-se de Corinto com a mulher,
a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente resolveu um novo desafio. No entanto, gerou um problema muito mais grave que iria defrontar posteriormente. Instalado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada ao fujão, respondeu-lhes o soberano: mandarei agora um deus do qual ele não fugirá para sempre. Trata-se do tempo. E silenciou. Sísifo fugiu quanto pôde, porém, à medida que o fazia, era tomado pela velhice, pelas enfermidades, até que a morte veio buscá-lo. Ao ser apresentado a Zeus, sem qualquer escusa, ouviu a pena que lhe estava reservada, por haver tentado burlar as leis, fugir à justiça. Deveria conduzir uma pedra de grandes proporções montanha acima até colocá-la no acume, para evitar diminuição de movimento no trabalho. Quando lhe adviesse o cansaço, foi destacada uma erínia para fustigá-lo com um bidente. E até hoje narram os mitólogos. Sísifo tenta conseguir o intento. Isso porque, ao chegar próximo à parte superior da montanha, a pedra escapa-lhe das mãos e volta ao piso, exigindo-lhe repetir a façanha, sem êxito, indefinidamente. É bem o testemunho de advertência àqueles que estão sempre transferindo deveres e realidades, acreditando na própria astúcia. Supõe-se todos quantos assim agem, que são muito espertos, enquanto os demais são estúpidos ou ingênuos. Em realidade, a astúcia não expressa inteligência, mas sim instinto de preservação da vida e dos jogos de interesses pessoais. Todo indivíduo enfrenta desafios para crescer. A própria existência terrestre é um permanente convite ao esforço. A melhor solução para enfrentar os problemas é tentar resolvê-los nas suas fontes, evitando-se as atitudes que os postergam, trazendo-os de volta mais complicados. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser corrigido. Quando se resolve mal um problema, ele dá surgimento a outro, que lhe é resultado ou retorna mais desafiador. Por isso, somente as atitudes corretas baseadas na honradez e na lealdade conseguem resolver em definitivo as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. O indivíduo imaturo sempre adia soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje, fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever. Suas vitórias são conseguidas através dos mecanismos da deslealdade, da conduta incorreta, que lhe permitem sorrir da forma como ludibriam os demais. Em verdade, porém, enganam-se a si mesmo, porque o compromisso retorna-lhe sempre para a necessária regularização. O amadurecimento psicológico propõe que cada atividade tenha lugar no seu momento próprio e cada desafio seja atendido no instante correto, quando se apresente. A autocompaixão diante dos problemas e a astúcia para fugir deles são mecanismos infantis que em nada os resolvem. Problema solucionado significa patamar vencido e novo desafio de crescimento adiante, porque é assim a constante da vida humana em seu sentido de evolução. É incrível como eu converso com as pessoas em um determinado assunto e parece que eu vou lá no texto e encontro o assunto lá. Se fosse o contrário, né, ler o texto e depois achar alguém para conversar sobre, mas eu conversei tudo isso daqui hoje à tarde, e aí eu fiz a leitura do Francisco de Assis, que fala mais ou menos isso. Desculpa, já tomei remédio. Essa alergia, lembra que eu falei, né, no canal, que eu tô tendo alergia. Aí tem que tomar remédio e dar soninho. Mas vamos lá, me perdoe mesmo, mas eu não deixo de fazer a leitura. E o que a gente consegue entender nessa parte aqui, apesar que de mitologia eu sempre gostei de ler, mas nunca entendi direitinho, e não decoro mitologia também, não consigo guardar as histórias. Mas o que a gente percebe aqui na história, né, fictícia, lendária, é que esse, que eu não sei falar o nome, né, que eu tentei falar, cadê o nome do indivíduo?
Eu não sei como que pronuncia esse nome, porque eu nunca li esse nome antes. Sísifo, né? É isso que eu falei? É, Sísifo, Sísifo. Tá com S. Bom, enfim, esse malandrinho aí, ele tentou dar um nó em todo mundo, né? Para que ele não fosse morto, para que ele não fosse castigado. E a moral da história é que eu acho interessante, porque nós temos aí um monte de gente que gosta de dar nó, né, nos outros, por esperteza, né, por astúcia e não por inteligência, porque o cara inteligente ele sabe que tudo aquilo que ele faz vai voltar para ele. Então, o cara que faz isso ele não é inteligente, o cara que faz isso é astuto, né? É um cara que ele sabe enganar, mas um dia a conta vem. E aí só vai vir no dia que ele tiver consciência, né? Aí ele vai realmente falar, poxa, quanta bobagem eu fiz. Mas até esse dia chegar, ele vai continuar driblando a vida da forma que ele achar melhor. Então tem pessoas que enganam você dando sorriso no seu rosto, tá te dando uma facada no estômago, tá com a faca na mão, te dando uma facada no estômago e sorrindo para você. E dizendo que te ama, que não quer o teu mal. Tá cheio de gente assim. Tá cheio de pessoas que acham formas de lucrar através de amizades, sabe? Eu vou encostar naquela amizade ali porque aquela pessoa viaja e eu viajo com ela. Aquela pessoa ali, ela tem dinheiro, então ela sai pagando tudo, eu vou andar junto com ela que ela vai pagar tudo para mim. Aquela pessoa ali, ela tem um bom coração, então eu sei que se eu pedir alguma coisa, ela vai me dar. Então tem pessoas oportunistas, tem pessoas, e são astutos, pessoas assim são muito astutas, né? Tem pessoas que tá dentro da sua casa, começa a invejar todas as coisas que você tem, seja bens materiais, a sua família, o seu marido, o seu filho, o seu cachorro. E aí ela passa a querer fazer tudo igual na vida dela. Isso quando ela não quer tomar o que é teu, dando um sorriso para você, né? Então, a questão de você ser astuto significa que você é um ser inferior e tá cheio de espíritos astutos no umbral. Não é fator inteligente, mas é um fator que o cara é criativo, o cara é bom de lábia, o cara é bom ouvinte, aquilo que ele ouve ele reproduz, né? O vendedor, pensa bem a respeito de um vendedor. O vendedor ele não precisa usar a inteligência, o cara pode até ser inteligente, mas ele não precisa de usar a inteligência no serviço dele. Ele não tem que fazer cálculos, mas ele tem que ser astuto, ele tem que ser ligeiro. Ele tem que saber falar pro cara que tá indo comprar um sapato, ele já dá uma olhadinha no sapato que o cara tá vestindo e ele já vai lá na vitrine e aponta outros parecidos. Isso não é sinal de inteligência. O cara é astuto, ele viu e ele já tirou um raio-x ali do cara que tá, o comprador, né? A pessoa que faz a minha unha, a moça que faz a minha unha, ela fala, eu não tenho esmalte que eu goste da cor aqui no salão. Aqui no salão eu só tenho esmalte da cor que as pessoas vêm fazer a unha. Quando eu chego lá, daquele tipo, eu quero usar uma cor mais escura ou clara, eu chego na dúvida, ela já pega e já joga aquilo que está na mão dela, que está mais fácil. Se é o claro ou se é o escuro, ela já joga na minha frente assim, enquanto ela está lá lixando a unha, do tipo assim, ela já me induziu a querer aquela cor. Ela não falou nada, ela só induziu. Ah, essa cor acabou de chegar, é uma cor bonita, pronto. Então, o astuto, ele não precisa usar a inteligência, ele só usa essa parte da criatividade, da lábia, da observação. O duro, gente, que nós vamos ter que dar a mão à palmatória, que nós estudamos tanto, né? Principalmente nós que somos professores, nós estudamos pra caramba, fizemos faculdade, foi difícil tirar o nosso diplominha, né? E faz um monte de curso de especialidade, de extensão, para a gente ter pessoas que não têm o nível fundamental no certificado na nossa política. O cara que está lá é inteligente, é astuto. Ele fala o que o outro quer ouvir. Ele dá alguma coisa sabendo que
Se eu der dentadura onde não tem, numa cidade onde todo mundo é banguelo, aí eu ganho voto. Se eu der luz aonde está tudo escuro, aquelas pessoas vão votar em mim. Tá astuto, mas inteligente mesmo não é. O inteligente, ele tem consciência. Ele vai perceber os erros dele. Ele vai sair daquela zona de conforto e ele vai enfrentar as situações. O astuto, ele não vai enfrentar nada. Ele vai dar jeito de correr daquilo. Tanto é que quando a gente espreme pessoa astuta, você fez tal coisa, ela arruma toda uma história para falar que não foi ela. E ela vai jogar a culpa em você ainda. E você vai acabar acreditando. Então, o astuto é aquele que dribla uma situação a favor dele, se vitimiza e ainda consegue colocar um culpado na história. E nós estamos carregados de pessoas assim. Na política, nós estamos com pessoas profissionais assim, trabalhando na área da saúde, da educação, da segurança. Nós temos pessoas assim na família, talvez nós sejamos uma pessoa assim. É o momento da gente parar e refletir, será que eu ando me vitimizando? Hoje deram até um nome mais bonito, né? Não é nem vitimizando. Como que é o nome? Virou uma síndrome, porque o que mais tem por aí hoje são pessoas assim. Narcisista. Já ouviram falar? Pois é. O narcisista, ele é astuto. Ele consegue driblar toda a situação a favor dele. E quem não o conhece de verdade acredita, de tão convicto que ele é. E ele foge das circunstâncias e dos BOs dele numa boa. E não é utilizando a inteligência. Volto a repetir, porque a inteligência ela vai ter um canalzinho dela lá que chama consciência. E aí a inteligência não vai muito longe, muito adiante, porque a inteligência mesmo vai te falar, olha, não vá além daqui. Se você caminhar mais do que isso vai voltar para você, isso vai ter retorno. A tua inteligência, ela te disciplina. O cara astuto não tem disciplina. É do jeito dele. É o auge do egoísmo e do orgulho. E o que não falta nesse planetinha de prova e expiação é gente astuta.